E nós recebemos aqui no Rádio Livre da Rádio Bandeirantes hoje o Rogério Pedrosa Ruivo, que é aluno da UFSCar de Engenharia da Computação. Ele recebeu uma premiação da Universidade de Stanford, na Califórnia, por um feito, digamos, curioso, né? Ele não apresentou nenhuma tese magnífica na área de tecnologia, ele fez mais que isso. Ele encontrou um erro em um livro que é referência para alunos da área e vai contar um pouquinho sobre isso para a gente. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde a você. Boa tarde. Rogério, parabéns pela premiação, que é um cheque simbólico, né? Isso. Conta pra gente um pouquinho, você e quantas pessoas receberam esse cheque e por quais feitos eles receberam? Olha, esse cheque é um cheque que é considerado um dos mais prestigiosos da área da computação, porque ele é um cheque que é concedido por um professor que é quase uma lenda na computação, que é o professor Donald Knuth, né? Sim. Que é um professor emérito, hoje ele já tem mais de 60 anos, na Universidade de Stanford, e esse livro, na verdade, é o The Art of Computer Programming. Ele iniciou como sendo uma monografia nos anos 60, né? E essa monografia, ela ia se estender por diversos volumes, e até hoje ela não está acabada, né? Então, até hoje nós temos 4 volumes, e nesses 4 volumes o professor oferece uma recompensa simbólica para quem achar qualquer tipo de erro nesses livros, né? E em todos esses anos há uma lista de pessoas que acharam e comunicaram esses erros ao professor. Ô, Rogério, agora um desafio para você então. Você localizou um erro, né? E a gente está falando de algo extremamente técnico que está fora daquilo que as pessoas convivem no dia a dia, daquilo que as pessoas conhecem no dia a dia. Que erro foi esse exatamente? Explica para a gente de forma que a gente e o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes possa entender exatamente o que você encontrou de errado. É um erro simples que é na parte dos capítulos iniciais, quando o professor descreve algumas das convenções que ele utiliza no livro. E há um símbolo que é utilizado de uma forma no começo, quando ele explica, né? E depois esse símbolo ele é usado de uma forma, como se diz, inconsistente. Ela não é usado da mesma forma como ele explica no começo, né? É um pequeno erro, mas é uma coisa que é muito rara de ser achado, porque esse livro foi revisado por tanta gente, e aí meu nome entrou na lista do professor. Esse erro ele pode prejudicar quem está estudando ali, encontra esse símbolo com um significado no começo, depois com outro significado. De certa maneira, quem estuda baseado nesse livro pode ter sido prejudicado no estudo? Absolutamente. Esse erro ele é um erro pequeno. A raridade está em achar qualquer tipo de erro nessa obra, porque é uma obra já antiga, dos anos 60, a primeira edição é de 1968, e de lá para cá algumas pessoas localizaram diversos tipos de erros de várias naturezas, né? E comunicaram ao professor, e ele mantém uma lista no site dele, né? E eu sou o único brasileiro da lista. Ô, Rogério, você falou sobre a primeira edição de 68, portanto esse erro passou despercebido desde 68 até agora, quando você localizou. Isso. O próprio Bill Gates reverenciava esse livro. Como é que você se sente tendo notado uma falha de uma publicação tão importante desse ramo e que foi, por exemplo, que passou, por exemplo, despercebida por Bill Gates? Olha, eu me sinto muito honrado, né? E me sinto feliz pelo reconhecimento. Eu não esperava, na verdade, que o professor fosse considerar esse erro, porque é tanta gente que submete propostas, né, para o professor, informando sobre alguns erros que, na verdade, não são erros, né? O professor desconsidera, e um ano depois é que eu recebi a resposta por carta do professor.
E esse erro você procurou também para fazer parte dessa lista? Ou você encontrou mesmo durante os estudos ali, percebeu que havia essa inconsistência? E outra pergunta já para acrescentar. Uhum. Ele acabou te mandando o cheque, que é a premiação, e ele disse que já haveria já a correção na próxima edição. Como é que ficou a correção desse erro? Sim, ele publica uma errata no site dele. E, na verdade, para o ouvinte entender, esse professor, ele é um ídolo meu de infância, né? Então, eu já sabia que ele premia as pessoas com esse cheque, que é muito tradicional, e, na verdade, eu não esperava, não acreditava que eu pudesse achar um erro numa obra, como eu falei, tão revisada, né? E ao ler essa obra, um dia eu me deparei com esse erro e comuniquei imediatamente por e-mail para ele, e aquilo ficou esquecido, né? Depois passou um tempão, aí eu recebia uma carta no correio que minha mãe até me informou, foi na casa da minha mãe que foi recebida, né? Eu não esperava. Rogério, falando em ídolo da infância, Uhum. você é um cara diferente. Não sei se você gosta desse tipo de definição, mas a gente te considera um gênio, né? É por tudo que você fez até aqui. E tem uma característica curiosa e importante que a gente precisa mencionar, que é o fato de você ter deixado a escola aos 14 anos de idade, porque você decidiu se tornar um autodidata. Como é que tua família encarou essa história na época e como é que eles encaram hoje? Obrigado pelo gênio, mas eu acho que não é para tanto, viu? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito interessada, muito curiosa pelos estudos, como é qualquer criança. Agora, a escola, ela vem para tolher essa curiosidade, ela vem para moldar você de uma forma convencional, uma forma que estipe toda a sua criatividade, outros pontos de vista, né? E eu sempre fui também, vale dizer que eu sempre fui uma pessoa, assim, rebelde, né? Rebelde de uma forma não violenta, claro, né? Eu sempre fui respeitoso com as pessoas dentro da escola, mas eu não aceitava que pudesse existir essa instituição que fosse tirar de mim aquilo que eu estava interessado. Então, eu ia para a escola assim super desmotivado, eu queria estudar outras coisas e não aquele conteúdo muito chato da escola. Mas isso, de certa forma, então, mostra que você é diferente, né, Rogério? Porque você está dizendo que era contra determinadas convenções, como a escola da maneira como a gente conhece, com aula todo dia, prova para avaliar o teu conhecimento, e a gente sabe que pouquíssimas pessoas têm condição de fazer o que você fez. Você conseguiu porque você sentia que tinha condição de aprender mais por conta do que dependendo da escola? Na verdade, eu não sabia muito isso. Eu só estava com muito desgosto pela escola e eu tinha outros interesses. Então, eu juntei as coisas e falei, olha, não quero ir mais para a escola. Aí você me perguntou qual foi a reação dos meus pais, né? Eles ficaram chocados como qualquer pai ficaria, né? Qualquer pai e mãe, né? 14 anos, você estava na época, então, na 8ª série, é isso? É isso, eu estava... Isso mesmo. E como é que você fazia seus estudos, então, Rogério? Você tinha um método ou não? Você lia livros todos os dias, separava ali 2, 3 horas para estudar, para ler, para assistir filme? Como é que você estudava de acordo com os seus interesses? A coisa começou de uma forma bem livre, né? E depois ela foi tomando um molde mais, como eu posso dizer, com um método próprio, né? Então, no começo, eu lia aquilo tudo que me interessava, eu entrava na internet, eu pegava livros da biblioteca do meu avô sempre foi uma pessoa que gostou muito de ler, né? Ele já é falecido, e deixou muitos livros, né? E eu me interessava e ia lendo todo aquele material e absorvendo tudo o que eu podia. Aliás, você pegou, com 14 anos, os primórdios da internet, não é, Rogério? Porque eu imagino que você tenha usado mais livros até do que a própria rede, ou não?
Eu não posso negar a importância imensa da internet. A internet é o sonho de qualquer autodidata de todos os tempos, né? Você tem acesso a qualquer biblioteca do mundo, qualquer material, hoje em dia vídeos excelentes das instituições mais importantes do mundo, as universidades dos Estados Unidos, da Europa, você pode acessar pela internet. Agora, esse volume gigantesco de informação precisa ser aproveitado de uma forma criteriosa, senão você se perde nesse mar de informação. E eu já me perdi muito nesse mar de informação, mas eu soube me organizar para tirar proveito e não fazer, não ficar estagnado num ponto só, que isso é muito comum entre os autodidatas. E para entrar na universidade, aí você quis voltar a estudar, né? Hoje você é aluno de uma universidade. Duas perguntas. Precisa de um diploma para entrar na universidade. Então você fez algum curso, algum supletivo para ter o diploma do terceiro do ensino médio? E na universidade, como é que foi o contato de novo com a escola, com os professores, com os colegas de classe? Pois é, até pouco tempo atrás eu tinha um ensino fundamental incompleto, né? Até para você ser das profissões mais simples, você hoje em dia tem que ter no mínimo um ensino médio. E eu já trabalhava com computação e sentia que havia um certo preconceito, um certo descrédito. Mesmo eu comprovando que eu tinha competência para realizar os serviços que eu prestava, havia uma certa descrença das pessoas quando eu dizia que a minha formação era uma formação autodidata, né? Eu estudei por conta própria e não conseguia evoluir, não conseguia mais oportunidades. Aí resolvi entrar na universidade por causa disso, além de outras coisas, né? Rogério, para a gente encerrar, o cheque que você recebeu do professor Donald Knuth, ele é fictício, né? É um cheque que vem com o valor de 0 vezes $1, é isso? Isso, é uma forma assim, humorística do professor fazer uma moeda fictícia, né? Que é utilizada na base hexadecimal, é uma base muito comum de quem trabalha com programação, é usada no dia a dia por essas pessoas conhecem. Mas vale mais do que se imagina o cheque, né, Rogério? O cheque tem um valor, assim, de honra, né? As pessoas que recebem, as poucas pessoas que receberam esse cheque, elas enquadraram, divulgam nos seus currículos. Isso tem um valor imenso para mim, justamente porque eu sou fã do professor e pela raridade, né, do prêmio. E sua mãe vai enquadrar também, com certeza, né? Provavelmente. Muito bem, a gente conversou aqui no Rádio Livre da Bandeirantes com o Rogério Pedrosa Ruivo, que hoje é aluno de Engenharia de Computação da Universidade de São Carlos. Aos 14 anos ele se tornou um autodidata e foi premiado com um cheque entregue pelo professor Donald Knuth, professor famoso, emérito da Universidade de Stanford, por ter encontrado um erro em uma série de livros sobre programação de computadores, livros que existem desde 68. O Rogério acabou encontrando esse erro e foi premiado por isso. Rogério, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte e sucesso na tua vida profissional. Eu só queria acrescentar que as inscrições para o Enem estão abertas e que existe uma possibilidade que algumas pessoas não conhecem, de que é possível obter um certificado de conclusão do ensino médio pelo Enem. Você não precisa fazer o ensino médio se você tiver uma determinada idade, né, que não é idade escolar, e você pode estudar. E eu quero dizer para as pessoas que elas não precisam depender tanto de outras para obter conhecimento. O conhecimento está aí na internet, nos livros. Tá certo, então. Muito obrigada, Rogério. Uma boa tarde para você e parabéns. Uma boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.